bonitinho. Graça e paz, igreja vencedora. Amém. Shalom. Estamos prontos para receber a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Amém. Então abra comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 12, e deixe este livro aberto, porque o Senhor quer falar para você nessa noite de uma forma gloriosa, maravilhosa e poderosa. Amém, queridos? Deus quer falar conosco. Esse foi o texto que nós lemos no início dessa reunião aqui, e nós vamos falar nessa noite sobre o filho varão e o arrebatamento. Amém? Queridos, o meu interesse por esse assunto aqui, ele é desde a minha tenra conversão, quando entrei nos caminhos do Senhor, quando o Senhor me chamou para a sua presença, quando entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, o meu coração ao Senhor Jesus, e eu nasci de novo. Esse era um tema que muito me chamava a atenção. O livro do Apocalipse era um livro que eu gostava de ler. Eu tenho uma canção que fala sobre a volta do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja. Algumas canções impactaram a minha vida no início. Eu fui num acampamento da igreja do Evangelho Quadrangular, e ali foi ministrado sobre o arrebatamento da igreja, o milênio, a eternidade. E eu quero falar nesta noite apenas sobre esse aspecto, o filho varão e o arrebatamento. O filho varão está no capítulo 12, texto que nós lemos no início, na abertura deste culto. Algumas perguntas muito importantes e que eu quero dar respostas nessas próximas ministrações. Quando terá o início a grande tribulação? E quando surgirá o anticristo? Se você estudar o livro do Apocalipse, evidentemente você não vai obter uma data específica, mas certamente, estudando o livro do Apocalipse, lendo o livro do Apocalipse, você conhecerá os sinais. Eu disse o quê? Os sinais. O texto do livro de Apocalipse que nós lemos diz: eis um grande sinal, e eis outro sinal. E a gente passa muitas vezes desapercebido sobre essas leituras e nos entregamos a uma situação na vida da igreja de que não precisamos nos preocupar com esses sinais. Mas, queridos, nós podemos estar mais seguros conhecendo os sinais. Amém? Podemos descer esta rua, não sabemos se ela é uma rua de descida ou de subida, mas encontramos placas que sinalizam. Deus, Ele trabalha, e ele sabe que nós entendemos que a nossa linguagem é uma linguagem de sinais, imagem. Então Ele usa nesse texto de Apocalipse a imagem como sinais para as nossas vidas. Amém? O momento da crucificação do Senhor Jesus, ela foi um clímax na história da humanidade. Como eu disse na semana passada, Jesus nasceu como prometido. Um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Filho nasceu e nós ticamos a promessa e dissemos:
promessa cumprida. Jesus viveu, aos 30 anos iniciou seu ministério, 3 anos e meio, separou para si um grupo de pessoas, um grupo de homens, a qual deu o nome de apóstolos, discípulos. Ele disse a esses discípulos na sua intimidade, de que ele convinha, que ele deveria ir à cidade de Jerusalém, e ali ele morreria. Mas ele disse aos seus discípulos, mais do que uma vez, ele disse aos seus discípulos, que no terceiro dia, ele ressuscitaria. E Jesus, na Páscoa, morreu. E ao terceiro dia, ressuscitou. Ele andou alguns dias, cumpriu-se o Pentecostes, ele foi visto por várias pessoas, por vários discípulos, esteve na intimidade com seus discípulos, apresentou-se e conversou de uma forma pessoal com Pedro. Nós não temos os detalhes dessa conversa, e tratou com Pedro e estabeleceu Pedro como o líder da sua igreja. Amém? E dando as últimas orientações ali no Monte das Oliveiras, Jesus, enquanto falava, ele foi assunto aos céus e foi envolvido por uma nuvem e desapareceu aos olhos dos discípulos. E 2 anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Aquele que vocês viram subir, ele também vai descer. Jesus vai voltar, preste atenção, a esta terra, do mesmo lugar que ele subiu. Então, aonde vai ser a volta do Senhor Jesus? Nos ares? Aonde dos ares ele desce e pisa? No Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que todo olho o verá. E a Bíblia diz: e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que esse aspecto do arrebatamento da igreja é o aspecto visível. Não devemos viver para o aspecto visível, devemos viver para o aspecto invisível da volta do Senhor Jesus, que será assim, num abrir e fechar de olhos. O aspecto secreto da volta do Senhor Jesus Cristo será como... Quantos aqui acordam cedo e conseguem ver a estrela da manhã ainda? Quantos aqui já viram a estrela da manhã? Para ver a estrela da manhã, você tem que acordar cedo, porque depois o sol entra no seu esplendor e a estrela desaparece. Jesus voltará no seu aspecto invisível, como prometendo para nós a visitação da vista da estrela da manhã, que tem que acordar muito cedo para ver. Quem dormir um pouco mais perde a estrela da manhã. O aspecto que nós estamos falando aqui, de que ele pisará o Monte das Oliveiras, é o aspecto visível. Todo olho o verá. Ele virá como o resplendor do sol na sua intensidade máxima. Amém? Amém mesmo? Ouça o que eu vou dizer aqui nesta noite, queridos. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, ela foi o momento mais importante da humanidade. Ela foi o ponto crucial da história. Mas a palavra de Deus, ela revela que a humanidade chegará a um outro ponto crucial. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós chegamos ao capítulo 11, nós vemos que toda a história está consumada do capítulo 1 ao capítulo 11 de Apocalipse. Mas Apocalipse tem quantos capítulos? 22 capítulos.
E os outros 11, pastor? Os outros 11 são adendos, são detalhes que Deus nos dá dos primeiros 11 capítulos. Amém? Nós vemos então que segue-se ao capítulo 11 e o capítulo 12, que parece que a profecia começa tudo novamente. A verdade é que a partir do capítulo 12, que foi o capítulo que nós lemos aqui nessa noite, o Senhor está chamando a nossa atenção para os fatos e personagens especiais que nós encontramos nessa descrição. Há uma descrição aqui no capítulo 12 de Apocalipse, queridos, muito especial. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Apocalipse, nos é dada uma visão geral. Há uma introdução, Jesus é apresentado, João é apresentado como aquele que está recebendo a revelação. Nós temos uma introdução, nós temos as coisas vistas, as coisas atuais, nós temos os aspectos da igreja, que nós muitas vezes não estudamos esses livros para entendermos as figuras dessas igrejas, que são igrejas da Ásia Menor e que são figuras da igreja que já viveu e da igreja que está vivendo atualmente. Amém, amados? Amém? Todavia, no capítulo 12, é como se o Senhor rebobinasse a fita com o intuito de mostrar tudo novamente e nos fazer focalizar em determinados pontos. Focarmos em determinados pontos. No capítulo 12, você descobre que os símbolos se tornam totalmente diferentes dos outros. Nós lemos no capítulo 12, no versículo 1. Se você está aí com o livro aberto, olhe para ele agora. O livro de Apocalipse, capítulo 12, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olhe para mim. Olha a imagem que Deus está usando para mim e para você nessa noite. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Alguns já disseram que essa mulher representa a nação de Israel, outros que ela representa Maria, a mãe de Jesus. Há inúmeras interpretações, mas antes de avançar, nós precisamos de um terreno comum com o qual já concordamos. Primeiro, preste atenção, nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos podem dizer aqui comigo um amém sonoro para dizer: a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não, queridos? Sim, então diga amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Sim ou não? Parece que estamos discordando aí. Estamos acreditando aí em algumas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro que fala de Deus, escrita por homens. Mas eu creio no que o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Por isso o que nós temos nas nossas mãos é a pura palavra de Deus, e ela está aberta, e ela limpa, ela santifica, ela cura, ela nos dirige, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Não há sentido de estarmos aqui como cristãos se nós não acreditamos que a palavra de Deus é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira, e ela está se cumprindo. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. E aonde está a palavra de Deus? Está na Bíblia. Segundo, nós cremos que Apocalipse 12 é um livro inspirado, é um capítulo inspirado, como toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, é inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Terceiro, há simbolismos aqui nesse texto, e esta é uma passagem obscura, por isso nós precisamos de outras passagens mais claras para interpretar esse texto. E ouça, essa é a melhor forma de interpretar a Bíblia. Esse é um princípio fundamental de hermenêutica no estudo da palavra. Ouça, nós precisamos então
de outras passagens, de outra passagem para interpretar essa. Nós precisamos da palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Esse é o princípio fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica aquilo que muitas vezes você não entende. Aqui não estuda outros textos para interpretar o texto. Por isso nós precisamos conhecer um pouco de Daniel. Não digo um pouco, mas muito. Precisamos conhecer os textos escatológicos de Mateus, de Lucas, os escritos de Paulo, principalmente os de Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e precisamos conhecer Apocalipse. Apocalipse, eu quero dizer aqui para você nessa noite, igreja, é um livro maravilhoso. Apocalipse é um livro apaixonante. Apocalipse é um livro delicioso. Eu amo o livro do Apocalipse, eu amo o livro da Revelação. Nesse livro está escrito que eu já venci. Nesse livro já está escrito que a igreja venceu. Nesse livro está escrito que a cidade da Nova Jerusalém, ela está consumada. Nesse livro está escrito que o diabo foi derrotado e foi sentenciado e foi jogado no lago de fogo e enxofre. Nesse livro está descrito todas as estratégias do diabo, mas nesse livro está escrito, ouça isso, que Deus, através da igreja em Cristo Jesus, venceu, aleluia! E o diabo perdeu, glória a Deus. Nesse livro, queridos, nós perdemos o medo das coisas. Parece que hoje vivemos nessa realidade da implantação de uma nova ordem mundial, de um governo mundial, da manifestação deste governo humano, porque essa é uma estratégia que copia a nova ordem, porque a nova ordem que será estabelecida será a nova ordem de Deus através do governo de Cristo no milênio. E queridos, estudando o livro de Apocalipse, você vai descobrir que não há essa teoria de fim do mundo. Não existe. Você vai ver que as coisas não acabam. Sim, nós seremos transformados. Nós teremos um corpo glorificado. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Isso será maravilhoso, queridos. Se você ama algumas coisas que há aqui nessa terra, lá será muito melhor. Eu vou dizer uma outra coisa: quem ama as coisas daqui vai ficar aqui. Quem começa através do estudo do livro de Apocalipse, da escatologia, a amar as coisas de lá, vai subir para lá. Mas se você ama as visões e os sinais do céu, você vai subir para o céu. Por isso Jesus disse que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Por isso ele disse que nós não somos deste mundo. Vós não sois deste mundo. Nós não somos deste mundo. Amém mesmo? Então, quem é o filho varão? Vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas. Quem é o filho varão? A Bíblia mesma diz, no verso 5, por isso eu pedi para você ficar com o texto aberto. A Bíblia diz, em Apocalipse 12, versículo 5, a Bíblia diz que quem é ele? Está escrito aí. Vamos lá? Leia comigo. Nasceu-lhe, pois. Vamos?
Apocalipse 12, 5. Está aí? Sim? Vamos lá. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A Bíblia dá a definição desse filho varão. Nós não precisamos fazer especulações. Qual é a definição? Esse filho varão regerá todas as nações com cetro de ferro. E lá no capítulo 19, queria que você abrisse o capítulo 19 e depois voltasse para o capítulo 12. Nós vamos ver esses textos aí. Capítulo 19, versículo 5. Há duas ocorrências dessa mesma expressão, e uma se encontra nesse texto de Apocalipse 19, 5. Quem achou diz amém. Amém? Diz o texto: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. O pronome ele aqui se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga aleluia. Nisso todos estamos de acordo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus Cristo. Está muito claro, não há dúvidas. Mas há um outro texto. Eu quero convidar você para ir agora para Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e versículo 27. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Quem achou? Cadê os amém do povo hoje? Vamos lá? Leia comigo. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Amém, queridos? Esse texto se refere a quem agora? A igreja vencedora. Diga comigo: igreja vencedora. Ao vencedor. Vocês estão aqui? Nós precisamos, diga comigo isso, eu preciso viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Amém, queridos? Ouça. Na linguagem de João, o escritor que recebe a revelação aqui desse livro, a linguagem de João em Apocalipse, nós concluímos que o Senhor Jesus e os santos vencedores regerão as nações com cetro de ferro. Nós reinaremos com o Senhor Jesus. O texto de Apocalipse, no versículo 5, capítulo 12, versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aleluia, diga aleluia, glória a Deus, porque no versículo 4 diz que o diabo, o dragão, está lá, espreita para devorar esse filho, para destruir esse filho. Mas o capítulo 5 diz, o versículo 5 do capítulo 12 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono. Isso se refere, queridos, ouça isso em nome de Jesus. Isso se refere ao arrebatamento dos santos, ao arrebatamento dos vencedores. O texto que fala sobre o arrebatamento dos santos está no capítulo 12, versículo 5. Ali nos é dito que esse filho varão foi arrebatado para Deus e foi levado diante do seu trono. Também nós podemos ver que depois do arrebatamento dos santos, algo acontece nas regiões celestiais. Vamos ver? Versículo 7 e versículo 8. O que começa a acontecer nas regiões celestiais? Está aí no texto, vamos lá? Houve
peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia, aleluia, glória a Deus, não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos ares, porque eles foram depostos da sua posição e foram lançados sobre esta terra. Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas, espíritos dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal que atuam aonde? Nas regiões celestes. Satanás, neste momento, quando acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai ser deposto da sua posição, do seu lugar, onde ele é considerado príncipe dos ares. Ele será lançado, ele vai lutar contra Miquel e seu exército, e ele não vai prevalecer, ele vai ser lançado para a terra. E quando ele for lançado para a terra, ele sabe que apenas um pouco tempo lhe resta, 3 anos e meio apenas, e uma grande tribulação vai começar nessa terra. Vocês estão aqui? O texto, versículo 12 agora, Apocalipse 12, diz: por isso, glória a Deus, festejar. Aleluia! Glória a Deus, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, porque o texto diz: ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse é um ponto crucial na história da humanidade também, queridos: o arrebatamento da igreja. Eu vivo na igreja, queridos, na expectativa desse arrebatamento. Eu estudo a palavra de Deus na expectativa deste evento. Jesus está voltando. Sinais. Diga comigo, sinais. Amém, irmãos? Sinais. Nós vamos pregar aqui nesses próximos dias sobre 3 perguntas que os discípulos fizeram. Que sinal haverá da tua vinda, Senhor? E Jesus responde essa pergunta. Aliás, querido, Jesus não deixa ninguém nas escuras. Ninguém. Jesus não deixa as pessoas sem as perguntas sem resposta. Ele vai falar os sinais da volta. E a gente tem que prestar atenção a esses sinais para saber se a rua sobe ou se a rua desce. Se é mão para subir ou se é mão para descer. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. E Ele pode voltar nessa noite. Não foi ali. Aqui nos fala sobre o arrebatamento dos santos. Capítulo 12 de Apocalipse fala sobre o arrebatamento dos santos. E como resultado dessa batalha nos céus, Satanás e seus anjos são lançados para a terra. No princípio, Satanás ele foi um anjo, ele era o chefe dos anjos, mas pecou contra Deus, rebelou-se contra o Senhor, e Satanás e seus anjos que o seguiram foram lançados fora da presença de Deus. E para onde foram lançados Satanás e seus anjos? De acordo com a Bíblia, Lúcifer foi lançado para as regiões celestiais. Ele foi lançado para as regiões siderais, acima da terra. Por isso a Bíblia diz: espíritos malignos nas regiões celestes. Gênesis capítulo 1, nós temos um registro de que Deus falou ao criar a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1 nós temos o registro de que Deus falou
que era bom após criar a luz no primeiro dia, mas no segundo dia Deus não disse que era bom. Sabe por quê? Por causa daquela grande rebelião do céu. Os espíritos malignos estão nas regiões celestes, na atmosfera do nosso planeta. Mas depois do arrebatamento do Filho varão, do arrebatamento dos santos vencedores, amém, há uma guerra. Diga glória a Deus. E nesta guerra a igreja vai prevalecer. Amém. Miguel e seus anjos prevaleceram. Sabe de uma coisa? Nós vamos estudar na escola de escatologia esse tema aqui com outros detalhes. E na escola de escatologia eu vou falar aqui que Deus, ele precisa do filho varão. O filho varão vai subir, sabe como, Cristo? Vai subir, não, vai subir guerreando já. Amém? Vai se juntar aos exércitos celestiais. E nós, a igreja vencedora, a igreja filho varão, vai mandar o diabo para esta terra. Porque Jesus, é fácil dizer isso aqui, né? Lá você vai dizer: Jesus é a minha vitória, e vitória é a minha história, Satanás. Amém, amados? Amém. Eles o venceram, diz o texto, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém, amados? A igreja vencedora, vai começar o seu primeiro embate ali. Depois ela vai descer com o Senhor lá no Monte das Oliveiras, na batalha do Armagedon, e nós vamos triunfar ali com o Senhor. Nós estaremos, quando o Senhor descer, nós estaremos montados em cavalos brancos, nós estaremos vestidos de branco com linho finíssimo, nós teremos uma coroa nas nossas cabeças, nós teremos uma espada nas nossas mãos, e nós estaremos lado a lado com o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, que visão tremenda. Precisamos ler mais o livro do Apocalipse, queridos. O que acontece aqui nessa batalha em que Satanás é precipitado? Como consequência, o seu território é reduzido, já não habitará nas regiões celestiais, agora ele estará na terra e no mar. Originalmente ele habitava nas regiões celestiais. Agora a Bíblia diz que não haverá mais lugar para ele nas regiões celestiais. No período da grande tribulação, pode-se ver a cólera, a raiva, a ira de Satanás perseguindo os santos de Deus que ainda estiverem na terra, que não forem arrebatados como vencedores e como a igreja filho varão. E o texto diz que no período da grande tribulação, nós vamos poder ver a cólera de Satanás perseguindo os santos de Deus que ainda estiverem na terra. Ele os vence e todos os habitantes da terra seguirão esta besta. Isso vai ser na grande tribulação. No capítulo 12 aparece também o dragão, e no capítulo 13 surge o anticristo, a besta que se levanta do mar, que se levanta das nações, e o falso profeta, que é a besta que vem da terra. E há então uma trindade satânica que surgirá nesses dias, que se unirá com todo o poder das trevas para tentar destruir a terra. E essa trindade maligna terá todo o poder. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Todo o poder político, todo o poder, preste atenção, econômico e todo o poder religioso na grande tribulação, depois do arrebatamento. E este será o governo mundial. E essa trindade tem um único propósito:
Preste atenção, qual que é o propósito dessa trindade depois do arrebatamento? Ser contra Deus, ser contra o Espírito Santo de Deus e ser contra o ungido, o Cristo de Deus. Esta é a grande tribulação. Eu quero que você se torne um vencedor nesses dias. Nós precisamos ser diferentes. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, não fale nada. Olhe para mim agora. A Bíblia diz que você é santo. O contrário de santo é o quê? O contrário de santo é? Qual que é o contrário de santo? Não. O contrário de santo é comum. Santo significa separados. Do comum, Deus te separou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Você é separado para Deus. Você é santo para Deus. Você não é comum. Então não viva uma vida comum, porque a vida que está dentro de você é a vida de Deus. O Espírito que está unido ao teu Espírito é o Espírito Santo de Deus. A regeneração que você tem dentro de você é através do sangue de Jesus. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. E se você confessou Jesus Cristo, se você reconhece o sacrifício de substituição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e se você crê, e se você é batizado, você é salvo. Nós não estamos esperando a grande tribulação. Amém? Esperamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação haverá o arrebatamento. Os cristãos vencedores, aquele povo barulhento, ele vai desaparecer de sobre a face da terra. Amém. As notícias naqueles dias serão que desapareceu um povo sobre a face da terra. Só que eles vão ter que vir já logo em seguida com uma interpretação nada bíblica para isso. Vocês viram aí que a NASA lançou aí alguns vídeos aí sobre OVNIs? Vocês viram? Durante muitos anos se negava de pé junto que não existia, que não tinha comprovações, que não tinha provas, mas que agora, nesses últimos dias, por que nesses últimos dias, queridos? Porque só agora a NASA liberou essas imagens. Por que só agora? Isso é notícia, queridos. Isso aqui não é Bíblia, não. Isso aqui é notícia do G1, isso é notícia da Reuters, isso é notícia aí, queridos, da Express, não sei o que. Isso é notícia. A NASA lançou isso. Por quê? Para quem ficar naqueles dias, o argumento vai ser que milhares de pessoas em Araraquara desapareceram e foram abduzidas por alienígenas. E para você não ser pego por uma segunda leva, presta atenção no que eu vou dizer, para você não ser abduzido, porque eles podem voltar para pegar uma segunda leva, então você tem que colocar uma marca na sua mão. E essa marca, queridos, não é uma simples marca, é uma marca que ela carregará a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Por isso, preste atenção, quem ficar
porque a marca vai começar na grande tribulação. A marca da besta vai começar na grande tribulação. Quem tiver a marca da besta, esquece. Esquece, queridos. Não é o simples fato de ter, mas é o argumento de blasfêmia que você terá na sua mão direita ou na testa. Não se comprará, não se fará negócio, não se venderá. Você não conseguirá entrar no supermercado e comprar as coisas se você não tiver a marca, para passar pelo caixa, mostrando a sua mão ou abaixando a sua cabeça para que haja uma leitura e que seja debitado da sua conta. Não haverá transações se você não tiver, mas se você tiver essa marca, esquece. 3 anos e meio você estará no lago de fogo e enxofre. E para não ter essa marca, você sofrerá. Agora preste atenção, queridos. Fome, trabalho, emprego e a perseguição que vai ocorrer em todo o mundo para as nações que trabalharão. Eu estou dizendo, queridos, que uma igreja vencedora vai ser arrebatada. Uma igreja que ama a volta de Jesus. Uma igreja que anseia pela volta de Jesus. Haverá um avivamento? Haverá. Logo após o arrebatamento da igreja vencedora, muitos crentes que estão aqui, que não são tão fervorosos, vão lamentar não terem subido, vão ter que enfrentar 3 anos e meio. Pode contar, 3 anos e meio. Pode contar, ticar lá os dias, um tempo, mais um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pode contar, pode fazer xizinho lá que vai dar certo. 1260 dias. Pode fazer isso, vai dar certinho. Mas eu não sei se você vai conseguir fazer essas contas no mesmo lugar, porque você vai ter que estar fugindo de lugar para fugir do anticristo. Haverá uma grande perseguição. Eu quero crer que as crianças vão ser arrebatadas. Eu quero crer num Deus que ama as crianças. E por causa da tua aliança, Deus vai levar o teu filho. Mas por causa da tua atitude, você pode ficar e seu filho subir. Não sei que nível de criança, de quantos anos, mas queridos, que nós possamos preparar os nossos filhos para a volta de Jesus. Nós vamos estar trazendo um material lá de Goiânia, que se chama Os Vencedores, para ensinar crianças a visão dos vencedores, a visão da graça de salvação e a visão de se tornar uma igreja vencedora. Nós queremos ensinar as nossas crianças a ser vencedores e a aguardar a Jesus, a esperarem por Jesus. Vamos fazer um treinamento aí com pessoas que vão trabalhar com esse material, com as crianças e juniores, para que elas se tornem essa igreja que ama a volta de Jesus. Porque eu creio que essas crianças aqui, com certeza, é a igreja que vai encontrar o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero perguntar aqui, quantos de vocês creem no arrebatamento do Senhor? Amém. Quantos acreditam aqui no arrebatamento? Digam amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor.